Olá, futuros e futuras canadenses! Quanto tempo que eu não começo um vídeo, uma live falando isso, né? Então, hoje a gente vai fazer uma live especial aqui com a Renata sobre o BCPNP, que lançou inclusive umas modificações aí hoje, né, Renata? Não deu tempo nem de eu acompanhar. Você conseguiu pegar todas as atualizações? Então, eu peguei as mais importantes, é o que mais vai ter relação com o que a gente vai falar aqui hoje. Tá. Gente, mas antes de a gente começar a falar sobre o BCPNP, eu queria lembrar vocês que a gente está fazendo um sorteio de 2 análises de perfil aqui no meu perfil do Instagram. Então, vocês têm que marcar um amigo, curtir a página, curtir o Instagram, curtir o Instagram da GoNorth e seguir, né? É diferente. E é porque eu confundo com os termos também lá do YouTube. E o que mais que eu tinha que fazer? Curtir a foto, seguir o Instagram e marcar um amigo que vai ganhar também uma análise de perfil junto com você, tá? Então, de repente, é mais interessante marcar um amigo que não seja seu esposo, porque seu esposo vai fazer a análise com você de qualquer maneira, tá? Então, fica a dica. E outra coisa que eu gostaria também de começar a live falando é a gente está oferecendo um desconto de $350, tá? Em qualquer processo de residência permanente que vocês fechem aí com a gente em até 30 dias após esse sorteio será seu, em até 30 dias após a consulta com a gente, tá? Então, pode ser BCPNP, Ontário, Express Entry, qualquer programa, tá? Então, essa é a primeira coisa. Renata, vamos começar então um pouquinho, falando um pouquinho sobre o que é o BCPNP. O BCPNP é um programa provincial de British Columbia que visa atrair mão de obra qualificada, pessoas assim com mão de obra qualificada para vir morar em British Columbia, que querem fazer residência aqui em BC. Então não significa que você tem que estar em BC quando você for aplicar. Você pode inclusive estar do Brasil. Se você tiver uma job offer, como eu falei, se você tiver uma oferta de trabalho de uma empresa que qualifica, que tem os requisitos, você pode aplicar para British Columbia. É um processo que eu acho super tranquilo. Se não fosse essa pandemia, continuaria assim bem acessível para todo mundo. Então, com essa pandemia, houve alguns cortes de inox, mas a gente vai falar isso mais para frente. Mas é um programa que não é como Ontário, por exemplo, que às vezes fecha ou abre. Ele é mais estável. O sorteio geralmente acontece a cada semana, no caso do BC Tech Palette, a cada 2 semanas nos outros programas. Eu acho que é legal reforçar, gente, que enquanto o Ontário tem programas exclusivamente que usam o sistema paper-based ou que exclusivamente usam o Express Entry, os programas de BC, eles têm a versão Express Entry e a versão paper-based. Né? Então, se você é elegível ao Express Entry, você pode seguir ali pela versão Express Entry, se não, vai pela versão paper-based. Isso é uma até das perguntas que estão na lista para a gente estar discutindo aqui hoje, Isso. Né? A gente pegou, né, algumas perguntas de vocês, tanto aqui no Kit no Canadá quanto no @da GoNorth, para poder responder as que apareceram mais e que a gente sabe que vocês têm mais dúvidas, tá bom? Mas vamos lá. Antes de começar a responder as dúvidas que foram deixadas pra gente, eu queria contar uma novidade para vocês. Ontem a gente fez uma reunião a pedidos de vocês, porque vocês estão pedindo pra gente criar novos serviços na GoNorth, e a gente criou 3 novos serviços, sendo que 2 deles são voltados para quem precisa de uma avaliação do perfil imigratório, tá? Então a gente criou um serviço de análise escrita, então é uma análise simplificada, né? Então você tem a análise escrita que a gente sempre manda, de mais direito a 5 perguntas, e a gente tem a versão do atendimento que seria de 1 hora, a gente vai ter a versão do atendimento de meia hora, que foi uma coisa que vocês pediram bastante também. Tá? Ok, se você falou do paper-based, tem um monte de gente perguntando aqui o que é paper-based. O que é paper-based? É você fazer a fase federal do seu processo, em vez de fazer digital ali no... O que é processo fase federal? Vamos lá, gente, vamos do beabá, porque... Assim, vamos do beabá, então, vamos lá. Às vezes a gente esquece que tem gente que está começando essa caminhada de busca de informações agora. O que acontece é o seguinte, o programa provincial, você faz a parte dele com a província. Então, você tem que qualificar com os requisitos daquela província. A partir do momento que aquela província aprova, o Canadá, como a parte federal, tem que te aprovar também. Então, você faz a parte provincial, na província que você escolheu, que você foi chamado, você submete a documentação, eles aprovam, você recebe a nomeação. Depois que você recebe essa nomeação, você tem que submeter a parte federal. Essa parte federal pode ser feita através de papel, que é o que ela falou, paper-based, que a gente até considera um processo até um pouco mais simples, e o Express Entry pode ser a parte online federal, tá?
E o ex-presenter não vale para a questão de Quebec. É outra regra, a gente não faz Quebec, são outra coisa. Mas, assim, do resto do Canadá, você pode fazer essa parte federal pelo ex-presenter. Então, cada caso é um caso, cada programa é um programa. Tem uns que não tem essa opção do ex-presenter e tem programas que têm a opção do ex-presenter. Então, quando ela fala fazer o BCPNP paper-based, é porque você pode fazer essa parte federal por papel ou você pode fazer essa parte federal pelo ex-presenter. E aí, lembrando, gente, que quando você faz a parte federal pelo Express Entry e você tem uma nomeação provincial, você ganha 600 pontos no seu perfil do Express Entry, a sua nota dispara, né? E você certamente será chamada no próximo sorteio. Tá? Então, isso aí é muito, muito bom para quem está precisando de ponto, né? E está optando por seguir aí via Express Entry, tá? Na parte federal. Ficou claro? Senta o dedo no coraçãozinho aí pra gente saber se ficou claro. Então, acho que é isso. Então, agora vocês já sabem que vocês podem ter o suporte da Go North se vocês quiserem fechar esse processo ou qualquer outro processo e que a gente atendeu os pedidos aí de vocês com esses novos serviços, tá bem? Gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, a gente não faz a parte de recrutamento. Então, assim, não adianta, por exemplo, se você não tem a job offer, se você não tem uma oferta de trabalho para aplicar para a BC, a gente não tem como conseguir essa oferta para você. Às vezes as pessoas entram em contato, mas vocês ajudam a conseguir a oferta de trabalho? Não, a gente não faz esse trabalho. Tá, e tem uma pergunta aqui que eu achei importante. A análise de perfil, vocês incluem os PNPs de todas as províncias? Normalmente, eu incluo os PNPs das províncias que vocês dizem que vocês têm interesse. Não adianta eu querer colocar alguma coisa sobre o PNP de Newfoundland, se vocês não têm nenhum interesse em Newfoundland, né? Então, vocês determinam ali as províncias que vocês têm interesse e a gente diz os processos que seriam interessantes para vocês, tá bom? E é importante vocês entenderem que são muitos processos e muitas províncias, então não tem como a gente colocar todas as informações, mas a gente aborda na consulta possibilidades. Por exemplo, a Kitty é rainha de fazer isso. Ela vê assim, não, mas que tal você ir para não sei aonde, sabe? Porque esse lugar, assim, eu acho que ela vai ser responsável por povoar Nova Escócia inteira, né? Porque ela fez uns vídeos de Nova Escócia, o povo tudo foi para Nova Escócia. Então, assim, depende. Você manda pra gente no formulário, olha, eu tenho um interesse, eu gosto, já pesquisei sobre essa e essa. Aí a gente vai falar sobre aquilo. Tá, ok. Vamos lá. Renata, eu vou fazer um intercalar aqui, tá? Das coisas que a gente não respondeu por enquanto, tá? Vamos lá, como é que funciona a soma da pontuação? Porque eu acho que a Renata comentou um pouquinho. A diferença também entre o programa de Ontário e o programa de BC é que o programa de BC ele tem uma grade de pontos, né? Como tem também a grade de pontos do Express Entry, mas não é uma grade igual ao do Express Entry. E o de Ontário não tem uma grade de pontos, né? Então, o de Ontário abre e fecha. O de BC ele não abre e fecha, mas ele tem essa grade de pontos que quem tem as pontuações mais altas são sorteados e seguem adiante. Então, comenta um pouquinho sobre essa questão da pontuação do BCPNP, por favor. Então, gente, essa pontuação a gente se referindo ao International Graduate, que eu falei no começo, né? E ao Skill Worker e ao Tech Pilot. Eles vão olhar mais ou menos o seguinte, qual é o nível de NOC que você está? Quanto maior o nível, maior você ganha pontos. Eles vão olhar o seu nível educacional. Se você fez um curso em BC ou no Canadá, você ganha pontuação extra. Eles vão olhar o seu nível de inglês. Se você for NOC 0A, não precisa comprovar o inglês. Olha que coisa boa. Só que, se você comprovar o inglês, você pontua mais. Outra coisa legal do BCPNP é que você não é obrigado a fazer o Education Credential Assessment. Mas se você fizer, você pontua um pouco mais. Ele vai olhar a experiência de trabalho, ele vai olhar salário. Então, quanto maior o salário, maior a chance de você ser chamado, porque a sua pontuação aumenta. Isso é bem legal para o pessoal de tecnologia. Pessoal de TI, que o salário costuma ser bem alto. Então, ele pontua bastante, passa na frente. Já tive vários clientes que aplicaram em profissões de tecnologia com salário alto, que não precisaram nem da prova de inglês, nem do Education Credential Assessment, e eles tinham até somente o high school, olha só. Então, assim, não precisaram nem de uma educação muito elevada, para vocês verem como que isso é importante. Teve uma pessoa que perguntou, o BCPNP é um programa que dá mais ou menos chances do que o programa rural ou o do Atlântico. Gente, cada perfil é único, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco da estrutura do processo para poder falar. É mais indicado você ir para um processo que é recém-lançado, como o programa rural, ou um programa que já é estável. Um programa que está aí há anos chamando gente, que a gente sabe como ele funciona, que a gente sabe como ele chama, em vez de um programa que
tá ali, agora que começou a fazer sucesso, né? Então, mais uma vez, não adianta querer comparar um processo com o outro. Às vezes eu falo, olha, eu não acho que você deveria nem vir para Ontário, por exemplo. Eu acho que você deveria ir para BC, porque o teu perfil precisa de um programa que seja mais estável do que um programa em que você não sabe quando ele vai abrir, se ele vai abrir, se vai dar tempo de você se inscrever nele. Então, cada processo tem o seu jeitinho, tá? Não dá para responder essa pergunta assim de uma forma, digamos, irresponsável e geral, né? Vamos lá. A job offer do processo de BC precisa ser no NOC 0 B? Então, se a gente se fala no Skill Work, no International Graduate, no BC Tech Pilot, precisa. Se você se refere ao Semi-Skill, que é uma outra categoria, ele pode ser NOC C e D. Okay. Aí perguntaram, né? A aplicação é somente por papel, então, como eu falei antes, não. Você tem a versão paper-based e você tem a versão via Express Entry. Rê, o que você acha mais interessante? Qual das duas? Depende da pessoa, por exemplo. Tem gente que chega para fazer consulta comigo, com a Kit, que já tem todo o perfil, já tem a pontuação para receber o convite, mas não tem o Education Credential Assessment e não tem a prova de inglês. Então, ele vai perder tempo para fazer a prova de inglês, vai perder tempo para fazer o Education Credential Assessment, para ser, para ser elegível para o Express Entry, ou é melhor aplicar logo pelo Paper Base e já adianta isso, já resolve essa parte da vida da pessoa. Então, depende. Eu acho assim que se tem pessoas, por exemplo, que chegam para mim e falam, Renata, eu sou elegível para o Express Entry, mas eu tenho dificuldade de conseguir a carta de referência do meu empregador no Brasil. Se a gente faz só pelo BCPNP, não precisa da carta de referência do empregador. Vai precisar das informações, mas não precisa. Então, aí você já tem um problema que você resolve se você optar pelo Paper Base. Então, cada situação é uma situação. Agora, se você já está com o perfil aberto no Express Entry, já está com tudo certo, toda a prova de inglês, com a Education Credential Assessment, uma carta de referência, e você é elegível para o BCPNP, você pode fazer os dois tranquilamente. Experiência no Brasil, em escritório próprio, né? Numa empresa com sócio. Conta, gente, conta. Então, tudo bem. Tem pool também, então, como eu falei antes, existe um pool sim, onde você cria seu perfil, você vai ter seu somatório de pontos e vai torcer aí para ser chamado. E a gente vai torcer por você também. Quais são os requisitos mínimos das empresas, Rê? Então, nisso a gente vai se prolongar um pouquinho, porque até tem a ver com o que está acontecendo agora com o Covid, né? Então, vamos lá. Assim, se você falar mínimo, requisito mínimo, a empresa, se for na Grande Vancouver, tem que ter pelo menos 5 funcionários. Se for fora da Grande Vancouver, tem que ter pelo menos 3 funcionários. Essa empresa tem que ser estabelecida em British Columbia. O que está acontecendo agora com esse negócio do Covid é porque... por exemplo, vou dar um exemplo. O aplicante, ele fez o perfil dele, a empresa cumpriu os requisitos, pagava o salário dele de acordo com o salário que é pago no mercado, não pode ser menor. E aí estava tudo certinho. E aí veio o Covid. E aí a empresa teve que fazer uns layoffs, a empresa teve que diminuir a carga horária. Como fazer nessa situação? Então foi isso que ontem eles emitiram um comunicado, alertando o seguinte: se você criar o seu perfil, você não recebeu o convite ainda, seu perfil está sendo criado e você cumpre os requisitos, ok. Aí, de repente, você perde esses requisitos porque a empresa teve que fazer layoff ou a empresa teve que diminuir salário, diminuir horário. Nesse caso, é melhor você sair, cancela o seu perfil e espera as coisas regularizarem. Agora, se você, por exemplo, está tudo certo, no dia do Invitation to Apply, alguma coisa aconteceu, desse dia para frente, você pode submeter e você pode pedir que eles deem uma pausa no seu processo de 16 semanas. Só que eles deixaram claro nas atualizações ontem que você vai ter que cumprir esses requisitos. Então, eles vão te dar esse tempo de 16 semanas que você pode pedir de break. Mas se ao final desse tempo as coisas não voltarem ao normal, aí nesse caso é melhor você fazer o withdraw da aplicação, porque você tem que cumprir esses requisitos. Então, outra coisa que eles falaram, se você está no meio do processo e você recebeu uma oferta de trabalho de uma outra empresa, essa outra empresa vai ter que provar que tentou contratar um residente ou um cidadão para aquela vaga, porque eles vão dar agora uma prioridade nessa fase de Covid e tudo, de estabilidade profissional, eles vão tentar beneficiar os residentes permanentes. Então, é um momento realmente muito delicado, a gente precisa prestar atenção. A boa notícia é que se você precisou pedir ajuda do governo nesse período, essa ajuda do governo não vai te prejudicar em nada na sua aplicação.
tá? A ajuda financeira do governo você pode solicitar sem problema nenhum. Agora você vai ter que cumprir os seus requisitos para ser aprovado no processo. E continuar provando que você vai ser economicamente estável aqui, né? E aí que a empresa continua cumprindo os critérios para poder contratar um estrangeiro. Mas aí você já falou todos os requisitos? Eu fiquei prestando atenção mais nas mudanças. Dessa parte é exatamente isso, dos quesitos da empresa, né? Que ela tem que ser estabelecida em British Columbia, ela tem que ter 5 funcionários se for na Grande Vancouver, 3 funcionários se for fora da Grande Vancouver. E oferecer... uma coisa importante também. Na hora que a empresa faz esse pedido, ela tem que enviar algumas cartas. Por exemplo, a job offer, ela vai ter que fazer uma carta de descrição das suas funções, uma carta de suporte para a sua aprovação da sua residência. Ele vai ter que enviar o certificado de incorporation, algo que prove que a empresa é registrada em BC, e o business license da empresa. É possível aplicar do Brasil, sim, mas sem ter vínculo com a província ou uma job offer? Não. Tá? Então você pode aplicar de fora, mas você vai precisar de uma oferta de trabalho. Tá? Exatamente. Posso aplicar para o BCPNP e o Canadian Experience Class ao mesmo tempo, Rê? Então, foi aquilo que a gente estava falando. Você pode fazer, sim, você tem que ser elegível. Nesse caso, você vai ter que ser elegível para o Canadian Experience Class primeiro. Você faz o seu perfil, você pega um código e na hora que você abre o perfil no BCPNP, você joga esse código lá. Aí é como se os dois ficassem linkados. E na hora que você recebe a nomeação de BC, ele joga esses 600 pontos para o seu perfil no Canadian Experience Class e daí o céu é o limite, né? Tipo, tudo é maravilha. Vamos lá. É um programa apenas para pessoas formadas nas profissões exigidas? Então, vamos lá. Mais uma vez, o BCPNP engloba vários programas. Cada programa vai ter os seus critérios. Então, a gente vai ter programas que vão pedir uma oferta de trabalho NOC 0A ou B. A gente vai ter programa que vai pedir um C&D. E a gente vai ter um programa que não vai pedir oferta de trabalho, mas ele vai exigir que você tenha se formado em BC, em instituições específicas de BC, em cursos específicos dessas instituições específicas de BC. Tá? Para você conseguir fazer essa aplicação sem uma oferta de trabalho. Então, eu acho que essa resposta é um pouco difícil de dar, assim, né? Porque tem vários programas. Então, cada programa vai ter uma exigência. A Carla está perguntando qual é o nível de inglês que precisa para o NOC B. Olha, Carla, o NOC B, o nível mínimo é o seu B4. Só que acontece, a gente não pode jogar com o mínimo. Na maioria dos casos, você não consegue jogar com o mínimo porque é tudo por pontuação, como a Cris falou. Então, se você não pontua no inglês, ou se você não tem um nível mínimo, aí você deixa de ganhar pontos. Quanto maior o nível de inglês, mais pontos você ganha. Só que tem pessoas que não precisam do nível de inglês porque já tem a pontuação suficiente. Então, nesse caso, o inglês se torna opcional e pode ser descartado. Ok. Os $700 na aplicação, quando que você paga esses $700? Então, gente, os $700 você não paga quando você cria o perfil. Você cria o seu perfil, você não paga absolutamente nada, você coloca suas informações lá. Aí você recebe o Invitation to Apply, né? Que é o convite para você submeter sua documentação e comprovar o que você colocou no perfil. No momento que você coloca toda a documentação e tenta submeter, vai aparecer lá a folha para você pagar os $700. É nesse momento que você paga. E é uma coisa interessante. A gente está falando aqui do que está acontecendo com esse Covid e tal. Se você submete a aplicação e a aplicação já está em andamento e por acaso você resolve cancelar, ele já está processando, você não vai conseguir pegar esses 700 de volta se esse processo já está correndo, entendeu? Então, gente, oferta de trabalho e LMAE, oferta de trabalho no BCPNP e o LMAE são coisas totalmente diferentes. A oferta de trabalho no BCPNP é um dos requisitos que você tem que ter para o processo de residência permanente. Já o LMIA é uma autorização para o empregador, é para a empresa. Então, a empresa solicita essa autorização do governo, o governo emite esse LMIA para a empresa poder contratar o estrangeiro. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá. A comprovação financeira é pela renda anual da família ou dinheiro em conta. Então, o que importa, né, no seu processo é a sua renda anual. Então, quanto maior
é o seu salário, né? Maior é a pontuação que você recebe ali para o processo, tá? Na sua pontuação para poder ser chamada, é isso que eu quero dizer. Por isso que tem a vantagem do Tech Pilot, é que os salários são mais altos, então a sua pontuação tem uma tendência a ser um pouco mais alta também. Voltando nessa pergunta da LMAE, alguém me perguntou aqui se o fato de ter LMAE ajuda. Ajuda se você, por exemplo, usar esse LMAE para o Express Entry. Ajuda porque você vai ter um Work Permit na empresa, né? E a empresa, já que ela fez o LMAE para você, ela pode fazer a oferta de trabalho para o BCPNP e daí você já corre pelo BCPNP. A gente tem muitos clientes que vieram para cá com LMAE, principalmente empresas de tecnologia, e a empresa fez a documentação que precisava para o BCPNP e foi aprovado em menos de, 10 dias. É muito rápido o BC Tech Pilot. Então, ajuda nesse sentido. A Rê é fanzoca do BC Tech Pilot. Eu sou, porque assim, por exemplo, ninguém gosta de ficar esperando 9 meses, né? Até mesmo para parir é difícil você ficar esperando 9 meses. Você fica sonhando lá com a carinha do bebê e tudo. Imagina você aplica um processo e fica demorando meses e meses para sair. O BC Tech Pilot você aplica, em 3 dias praticamente você recebe o invitation to apply e depois uma semana já está tudo resolvido, a nomeação já está resolvida. Não dá nem tempo de sofrer, né? Não, então não sofre. Então é um processo bem tranquilo, é um processo assim que, se você está trabalhando na empresa de tecnologia, se você tem oferta de trabalho, cara, é muito, muito legal. Rê, fizeram uma pergunta aqui. Uma pessoa fazendo college, marido com work permit, para quais conseguirá aplicar no BC? Para quais? Como assim para quais conseguirá aplicar? Para quais programas conseguiria aplicar uma pessoa que está com work permit, é isso? Gente, como a gente falou, se você tiver, não é questão de você ter somente o work permit, você tem que ter a oferta de trabalho. Então, assim, se você está estudando, mesmo você sendo estudante, você recebe um convite de trabalho de uma empresa, e qualifica, a empresa qualifica, seu salário qualifica, etc., você tem a pontuação, você pode ser chamado. Então, você não precisa nem se formar para isso. Agora, quando você se forma numa instituição pública, não só em BC como no Canadá, você pontua mais por causa dessa educação canadense. Então, o fato de você estar estudando ou trabalhando, o que vai contar é se você tem a oferta de trabalho para aquilo. Se a empresa for em Vancouver, mas a execução do trabalho for fora de Vancouver, vale pontos extras? Vale pontos extras. É onde você vai estar trabalhando, é o lugar que você vai estar exercendo. Lembrando, gente, quando a gente fala fora de Vancouver, a gente está falando dentro de BC. Dentro de BC, tá? Não é fora de mas BC. Mas fora da região de Vancouver, tá? Me perguntaram aqui se a esposa estiver estudando e ele receber uma oferta de trabalho como engenheiro da tecnologia, alguma coisa assim, engenheiro da computação, se ele pode aplicar para o BC Tech Pilot. Então, o BC Tech Pilot tem uma lista de profissões, uma lista de NOCs. Se você estiver dentro dessa lista de NOCs e a empresa te dá uma oferta de trabalho, como a Kit falou, é por pontuação. Então, se sua pontuação for autossuficiente de você passar da nota de corte, você pode aplicar e sua esposa vai estar estudando sem problema nenhum. A idade pontua? Não pontua. Para o BCPNP, a idade não pontua. Isso é uma coisa interessante, é um processo interessante, é um conjunto de processos interessante para quem já passou ali dos 35, 40, né? Então, mais uma vez, foi o que eu falei no começo, cada processo tem um perfil diferente. E o legal, e o legal de você poder usar o processo de BC, os processos de BC, quando você é um pouco mais velho, é porque você não está a fim de arriscar muita coisa. Você está a fim de ir para um processo que é mais estável, um processo que é mais garantido, né? Me perguntaram aqui se o Tech Pilot vai ser prorrogado. Gente, a gente não tem essa informação ainda. Um lado meu diz assim, não vai ser prorrogado porque a gente está nesse Covid. Um lado meu fala assim, mas o outro lado fala, mas é uma área que é tão de demanda aqui que eles precisam e não tem a mão de obra toda aqui. Eu acho que vai ser prorrogado. Então, assim, eu não sei, realmente eu não sei. A gente tem que esperar até junho para ver. Eu espero muito que seja prorrogado. Para mim, o Tech Pilot é a cereja do bolo, é a parte mais gostosa de fazer do BCPNP e o Tech Pilot. Mas lembrando que, mesmo que não seja prorrogado, vocês continuam sendo elegíveis, só que aí tem aquele prazo de 2 meses de processamento, 2 a 3 meses. Mas assim, continua sendo elegível, continua podendo aplicar, enfim. De repente eles não voltam por enquanto, mas depois eles reaparecem com o Tech Pilot novo, a gente nunca sabe, né? Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Somente quem tem mestrado permite aplicação direta para o PR ou outra pós-graduação permite isso. Gente, na lista do programa do International Postgraduate, você vai encontrar vários cursos em instituições diferentes, né, de BC, de mestrado e de doutorado, tá? Então, tem que olhar, vocês podem jogar no Google, BC
International Postgraduate, e você vai ver, então, todos os cursos que estão ali dentro de cada uma das instituições. Tá? Gente, a minha perguntou aqui se o BCPNP seria somente para a área de tecnologia. Não, gente, não é somente para a área de tecnologia, entendeu? São muitas áreas, eu não vou falar todas, porque por causa do Covid, do bendito Covid, alguns NOCs foram tirados dos últimos sorteios. E, assim, eu não sei todos de cabeça, mas eles atingiram principalmente os NOCs da área de hotelaria e da área de retail, que é de loja, por causa que as lojas estão fechadas. E aí eles acabaram tirando esses NOCs agora. A gente não sabe quando que volta, mas, por exemplo, o Administrative Assistant, eles tiraram do sorteio anterior e nesse já deixaram. Então a gente não sabe como é que vai ser os critérios deles em relação a isso. De repente... O Maurílio está perguntando assim, programa de tecnologia em BC e Ontário, qual vocês preferem? Eu prefiro BC por causa, como eu falei, da agilidade do processo, que eu acho que é fenomenal. Mas vamos ver Kit, que mora em Ontário e acompanha mais o OIMP. Então, gente, a grande questão aqui, assim, a gente teve hoje sorteio, né, o Tech Draw aí do OIMP, chamando gente com no mínimo de 421 pontos. Se a gente for considerar que o Tech Draw, ele tem 6 NOCs, né, o do OIMP, e o Tech Pilot de BC tem 29, né, a gente já vê que a diferença assim, é grande, né? Mas eu gosto sim do programa aqui de Ontário, porque ele tem a possibilidade de não precisar de uma oferta de trabalho. Você tem a pontuação mínima, você pode ser chamado, inclusive, né, de fora do Canadá. Então, eu acho que, mais uma vez, depende muito do perfil. É um pouco difícil de achar que um programa, que a gente vai resumir um programa aqui e falar, não, você vai servir para esse programa, a gente não sabe nem a sua nota, se você vai conseguir uma nota boa o suficiente. Agora eles chamaram o pessoal que é Canadian Experience Class, então eles não chamaram gente de fora, então, em teoria. É muito difícil essa decisão, Rê. Eu vou sempre puxar a sardinha aqui para Ontário. Alguém me perguntou aqui se precisa do IELTS para abrir o perfil no BCPNP. Então, como eu te falei, tem o NOC 0 ou A você não precisa. Mas se você tiver, você pontua mais. Então, para elegibilidade, não precisa. Mas algumas pessoas precisam da prova de inglês para poder pontuar e ser chamado. Gente, vocês estão fazendo também algumas perguntas aqui. Como é que o pessoal vai chamar o pessoal que está fora? Por enquanto, eu não acho que o Canadá vai ficar chamando quem está fora. Nem as províncias estão chamando também quem está fora, né? Então, eu acho que eles vão dar oportunidade para quem está aqui dentro, para pegar a residência permanente logo. E eu acho que isso é justo, né? Então, as pessoas já estão inseridas no mercado de trabalho, já estão contribuindo, e tá na hora de receber de volta aí através desses sorteios, né? Apesar de que tem gente aqui dentro que não se qualifica como Canadian Experience Class ainda e tá ajudando, né? Me perguntaram sobre engenharia, porque é uma profissão regulamentada, se pode ser pelo BCPNP. Gente, engenharia é uma profissão regulamentada, só que eu já apliquei para vários engenheiros. Isso significa o quê? Você pode receber uma oferta de trabalho no NOC de engenharia, mas você precisa de um engenheiro acima de você que tenha licença para assinar os projetos. Então, você trabalha como engenheiro só sob a supervisão de outra pessoa. Então, é possível você aplicar sim como engenheiro. Tem programas de BC que desde que curse o mestrado não precisa da job offer. Isso tem demanda ou não rola? Não precisa ter demanda não, gente. Fez o programa, aplicou. Qual a diferença do paper-based do International Graduate para o EBC International Graduate? A parte federal. A parte federal. Para o semi-skilled, né, que o pessoal também estava pedindo. Fala sobre o semi-skilled. Precisa ter convite da província? Sim. Para o entry-level e semi-skilled, é necessário ter um LMA? Não. A oferta de trabalho não precisa ter um LMA, né? Para o semi-skilled, a experiência de 9 meses é contínua, Rê? Sim, é contínua. Só que uma boa notícia dessa crise toda do Covid é que, por exemplo, se você começou e teve que parar por causa desse problema do Covid, eles vão contar o tempo que você fez antes de parar e o tempo que você fez depois de parar como contínuo. Entendeu? Uhum. Entendeu, Kit? Então, assim, você precisa, para esse requisito do semi-skill, você precisa ter os 9 meses contínuo, mas se por acaso, por causa do Covid, houver um break desse tempo, eles vão ignorar o break. Eles vão ignorar o break devido à situação que a gente está passando hoje. Acho justo.
É. Eles já estão tirando tanto NOC, né? Acho justo. É importante mencionar de novo que o break é de 16 semanas, que é o tempo que eles estão dando. Eu penso que é o tempo que eles calculam que essa crise dura de uma forma geral assim, no mercado de trabalho e que as coisas vão voltar ao normal. Então, BC acha que em 4 meses 16. tudo vai voltar? 4 16, meses. 4, ai, chega a dar um Mais ou negócio no menos. coração. Renata não aguenta ficar 2 semanas dentro de casa, imagina 4 meses. Não, eu já tô surtando. Quem Já não pensei. está, né? Eu falei assim, já vou mudar para outro lugar, sei lá. E depois eu pensei, mas tá todo lugar tá assim, então não tem nem pra onde mudar, entendeu? E você tá reclamando de barriga cheia, Renata, porque aí já tá com plano de abertura e aqui. Tá com plano, graças a Deus. Esse mês parece que eles já começam a voltar ao normal. Mas assim, é complicado, gente. Você qualquer um surto, negócio de sair bitolado com o negócio de álcool em gel. Eu já fico assim, ó, quer saber? Se for pegar, vai pegar, que Deus que toma conta, porque eu não tô aguentando esse negócio, não. Se bobear, você até já pegou, né, Rê? Não Já peguei uns 3 vezes, né? Toda vez que eu sinto alguma coisa, pra mim eu já peguei. Tipo, uma garganta que coça, pronto, é coronavírus. Tudo é o coronavírus. Mas tô viva, né? Tô viva, tô aqui. Para ser mais skilled, precisa estar no pool do Express Entry? Gente, o Ser Mais Skilled ele não é vinculado ao Express Entry. Lembra que eu falei, a maior parte dos programas tem aí a versão Express Entry e a versão Paper Base. Infelizmente, Ser Mais Skilled não vai ser vinculado ao Express Entry. As exigências dele, assim, nada tem a ver com o Express Entry. Depois que aplica para o BCPNP, quanto tempo demora para sair a resposta, Rê? 2 a 3 meses, com exceção do Tech Pilot, que é bem mais rápido, como a gente falou. Bom, as dúvidas aqui acabaram. Aqui, estão perguntando, a Renata também faz consultoria? Se não, o que ela faz? Gente, Renata é a consultora dona da GoNord. Não sou dona de nada, não. Pelo amor de Deus, eu só quero trabalhar para os outros. Eu já tô cansada. É muito, de ser muito dona estresse. da GoNord? Não, dona não, né? A gente trabalha lado a lado, né? Mas você continua sendo dona da GoNord, isso não muda nada. Oh, meu Deus. Gente, eu faço consultoria, eu faço análise, sim. Eu gosto mais de trabalhar, principalmente com a parte de BC, porque é onde eu tô, né? Eu gosto bastante dos processos daqui, mas a gente já fiz bastante OIP também, enfim, eu reviso todos os vistos, passam por mim, todas as cartas de intenção, enfim, trabalhando pra caramba. Quais são os pré-requisitos para o BC Tech Pilot? Bom, é como eu falei, eles vão checar. Não significa que você precisa. Eles podem checar, você pontua mais se tiver prova de inglês, você pontua mais se tiver Education Credential Assessment. Eles vão avaliar seu nível educacional, vão avaliar sua experiência profissional, vão avaliar o salário que estão te oferecendo no trabalho aqui. E aí, com essa pontuação, é que você vai concorrer a ser convidado. As últimas notas de corte, elas têm ficado em 102, 104, 105, por aí. É uma média, tá? Por exemplo, uma coisa interessante. Às vezes a nota para o BCPNP junto com o Express Entry é maior do que a nota do BCPNP Paper Base. Então, muita gente, mesmo sendo elegível para Express Entry, opta fazer Paper Base porque a pontuação é um pouco menor e eles querem ser chamados mais rapidamente para começar o processo. Então, antes de você escolher qual o caminho que você quer, dá uma olhada nas últimas notas de corte e ver qual é o mais vantajoso para você. Gente, vocês estavam perguntando qual é o contato da Renata. Gente, vocês podem entrar em contato com a gente ou com a Renata para fazer a consulta com a Renata, se vocês quiserem, através do parceriakit@gonorthsa.com, que está aqui pinado. Conta a experiência do Brasil também, gente. Vai contando a experiência do Brasil também. Isso, mas isso não te tira a necessidade de ter uma oferta de trabalho. Exatamente. E a oferta de trabalho, eles vão olhar seu currículo, enfim, experiência profissional. Então, antes da gente fechar, eu só queria lembrar vocês do sorteio, que vocês podem participar para ganhar as análises de perfil aí com a gente, tá? Lembrar vocês que a gente criou os serviços que vocês queriam, que vocês estavam precisando, que a gente entende que vocês estão sofrendo com o dólar, então a gente conseguiu criar serviços um pouco mais curtos que atendem às necessidades de vocês. Então, a gente vai ter uma análise simplificada, em que a gente vai mandar a análise escrita do processo do perfil de vocês. E vocês terão direito a mais 5 perguntas, né, junto com essa análise. E a gente vai fazer também uma consulta que dura meia hora em vez de 1 hora. Tá? E não tem a análise escrita nessa consulta, mas pelo menos aí a gente está atendendo os pedidos de vocês.
Quer dar alguma palavra final, Rê? Não, é isso, gente. Boa sorte aí para vocês nos projetos de Canadá. A gente trabalha não somente eu e a Kitty fazendo essas coisas, essas análises, a gente também tem pessoas que fazem LMIA, no caso o Antônio, ele é especialista de LMIA, então se vocês tiverem a oferta de trabalho que precisa ser pelo LMIA e não é elegível ainda para BCPNP ou OIMP, vocês entrem em contato com ele, que ele vai poder ajudar. A gente também tem a Júlia, que faz também a parte de vistos. Enfim, a gente trabalha em diversas áreas. Não dá para fazer tudo eu e a Kitty. E se vocês precisarem, vocês podem entrar em contato. Isso. Entrar em contato pelo parceriakit@gonortha.com, tá? Então fiquem à vontade. Vocês podem ser atendidos por quem vocês quiserem através desse endereço. E acho que é isso, Rê. Foca no meio, Rê, no meio. No meio. Tá saindo da tela, Renata? Tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.